Olá, você está no programa Entre Amigos, eu sou Domingos Pascoal, apresentando a parte cultural desse programa. E estamos aqui com um grande amigo, que eu não sei nem se vou chamar de juiz, jornalista, professor, poeta, escritor, Dr. Anselmo Oliveira, juiz da Terceira Vara Criminal, a quem eu dou meu boa noite e as boas-vindas. Muito obrigado por ter me atendido, Dr. Anselmo. Eu é que fico agradecido e lisonjeado de estar aqui, entre amigos. Entre amigos. Entre amigos. De fato. E com a sua boa companhia. Isso é importante. Melhor ainda. Dr. Anselmo, me fale um pouquinho sobre a sua vida de escritor, de poeta. Bem, na verdade, eu sigo sempre aquele ditado popular, que de poeta, médico e louco, todos nós somos um pouco. Não é? E eu nasci em Capela e, coincidentemente, nasci na casa da minha avó paterna, que era uma professora, e naquele tempo a professora era um marco cultural na cidade do interior. Eu nasci numa escola, ao lado da casa era uma escola particular da minha avó, quer dizer, eu já nasci numa escola. Eu já nasci entre livros. Entre livros, Entre livros. E por conta disso, eu fui alfabetizado muito cedo. Com 3 anos de idade, eu já sabia ler. E sabia escrever meu nome. Minha avó me adestrou. 3 anos? 3 anos, eu já ensinava os alunos dela quando erravam. E isso é legal, porque na verdade isso me aproximou do livro, que é importante. E acho que o escritor nasce da leitura. Sempre o poeta, o escritor, é alguém que gosta ou aprendeu por ouvir a leitura de bons livros, de bons poemas, ou porque leu muito livros de poesia e de literatura. Eu tive a oportunidade então de ler muito cedo. E esse contato com a literatura me fez, já aos 14, 15 anos, começar a produzir uma poesia de jovem. É uma poesia de jovem, mas era uma poesia, já naquela época, eu já estudando na Escola Técnica Federal de Sergipe, uma poesia que já tinha uma base de uma leitura de poetas brasileiros importantes, como Carlos Drummond de Andrade, como o nosso Bandeira, como o nosso João Cabral de Melo Neto. Então, essa leitura de poetas tão importantes me ajudava a escrever também de uma maneira diferente do que normalmente na minha idade se escreveria, né? Isso me ajudou. Então eu comecei, na verdade, fazendo uma poesia a partir dessa leitura e desse contato com os poetas e escritores brasileiros. Ah, que bom. E você estava ali, agora a gente estava olhando aquela biblioteca maravilhosa que foi do nosso grande querido Cabral Machado, né? Meu professor. Que doou para... Nós estamos aqui no Museu Palácio, né? Olímpio Campos. E aí eu vi você, olha, poeta portenho, poeta tal. E então, você leu poetas estrangeiros nessa época ou agora? Não, ainda na fase dos 14, 15 anos, eu tive contato com um poeta, para mim, que foi muito decisivo na minha maneira de escrever poesia, que foi o Pablo Neruda, um grande poeta chileno, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, que tem uma história fantástica, não somente com a poesia, mas com a vida política do Chile, com a liberdade de expressão, e um poeta lírico, um poeta que fala do amor. Né? Então, o grande livro que levou ao Prêmio Nobel é aquele livro dele, 20 poemas de amor e uma canção desesperada, um belo livro que eu li, tinha 15 anos de idade e me apaixonei pela poesia de Pablo Neruda. Numa outra fase, ainda nessa fase, eu tive contato com um grande poeta português, que é o Fernando Pessoa. Esse aí todos nós, né? Fernando Pessoa com seus heterônimos. Então, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, então todos aqueles personagens que eu dizia que ele criava e dava uma vida muito especial. Muito especial, com identidade toda. Exatamente, dia de nascimento, família, de onde veio, tudo. E isto me fez ter uma visão agora da poesia mundial. E um poeta russo também, muito importante nessa fase que eu li, tinha poucas traduções no Brasil, mas eu cheguei a ler, que
que foi Mayakovsky, um poeta russo, muito importante na Revolução Bolchevique de 1917, e ele também me abriu para um outro tipo de poesia. Então eu tinha de um lado o lirismo de um Pablo Neruda, um lirismo e até uma crítica social de Fernando Pessoa com seus heterônimos, e tinha a revolução socialista, digamos assim, na poesia de Mayakovsky. E isso me levou a produzir uma poesia que horas era lírica, outra era uma revolucionária no sentido de denunciar as injustiças sociais, por exemplo, né? E no Brasil, assim, depois, já numa outra fase, eu tive contato com um grande poeta argentino,